Olá, meus amigos! Nós somos do Ministério Jesus Não Mente e essa noite eu tive um sonho. Eu não sou de falar para vocês sobre os sonhos, até porque de vez em quando eu tenho sonhos espirituais, mas nessa vez foi muito forte. E eu vou contar para vocês esse sonho. Antes eu gostaria de dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Nós não podemos ter medo de nada. Você não pode ter medo da morte. Você não pode ter medo de andar na rua. Você não pode ter medo de conquistar seus sonhos. Você não pode ter medo de pessoas. Você tem que entender o seguinte: você não pode ter medo de pregar a verdade. Porque Deus é Deus contigo. Se você não acredita que Deus é contigo, você vai ter medo. Se você não acredita que Deus é com você, mas você que se arrependeu dos seus pecados, você que obedece a Deus, você que vive a palavra, temendo a Deus, orando, se santificando, você não precisa ter medo. Quem tem que ter medo é aquele que está no pecado. Quem tem que ter medo é aquele que o diabo está na cola. Quem tem que ter medo é aquela pessoa que sabe que não obedece a palavra de Deus e que não vive uma vida perfeita com Deus, que não tem compromisso em obedecer a palavra de Deus. Essa pessoa tem que ter medo, porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Meus amigos, não tenham medo de nada. Se Deus é contigo, Deus vai te livrar. Não adianta você ter medo. O medo bloqueia a gente, impede a gente de progredir na vida. Então não faz sentido ter medo, não faz sentido pregar com medo, não faz sentido ter medo de pessoas, não faz sentido. Não faz sentido. O medo é falta de fé, e sem fé é impossível agradar a Deus, porque o verdadeiro amor lança todo o medo fora. Tudo isso é bíblico. Então, se você tem medo, tome cuidado. A morte e o diabo estão prestes a te pegar. O salário do pecado é a morte. Se o medo existe em você, o verdadeiro amor de Deus não lançou o medo fora. E se Deus não lançou o medo fora da sua vida, é porque tem pecado na tua vida. Arrependa-se agora, porque hoje é o dia que Deus quer abençoar você. Meus irmãos, quero falar um pouco sobre um sonho que eu tive. Essa noite eu tive um sonho, e foi muito real mesmo. Eu sonhei que havia uma mulher que era um demônio, mas Deus socava-lhe a cara. E os dentes dela eram quebrados e caíam em sua mão. Então essa pessoa, uma mulher, um demônio, ela tomou um soco e os seus dentes foram quebrados. E o sangue e os dentes viam em sua mão. E esse demônio caía. Esse demônio estava matando uma pessoa, não sei se é homem ou se é mulher, mas a figura que eu vi do demônio no meu sonho era de uma mulher que tomava um soco na boca e os seus dentes caíam em suas mãos. Meu amigo, eu quero te dizer uma coisa. Você sabe o que significa? Você sabe o que está escrito na palavra de Deus? No Salmo 58, está escrito assim: ó Deus, quebra-lhes os dentes na boca, arranca, Senhor. Olha o que Deus está dizendo. Deus está dizendo que vai quebrar. O homem de Deus clama para Deus quebrar os dentes do ímpio. E Deus diz que vai quebrar o dente do ímpio. Olha o que está escrito no Salmo 3, versículo 7. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feristes todos os meus inimigos nos queixos, quebrastes os dentes dos ímpios. Deus está destruindo a vida dos demônios. Sabe aquela pessoa que não quer se arrepender dos seus pecados? Sabe aquela pessoa que é cega, que está sentindo que a vida dela está dando errado, mas ela não cede para obedecer a Deus? Deus vai matar essa pessoa. Eu sonhei claramente, eu vi uma mulher claramente tomando um soco na boca e os seus dentes caíam em suas mãos. E olha como a palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus ensina que Deus vai fazer exatamente isso. Vai socar-lhe o queixo e os dentes vão cair em suas mãos. É incrível como a palavra de Deus, esse negócio de sonho profético. Eu acho engraçado, sabe o que, gente? As pessoas falam assim:
Ah, eu tive um sonho que Jesus voltava, eu vi isso, eu vi aquilo, que Deus me revelava isso. Meu amigo, que Deus é esse que te revela sonho, mas não revela o pecado que está na tua vida? Que Deus é esse que revela coisas? Oh, eu estive no inferno, o pastor esteve no inferno e teve um sonho com não sei quem, com não sei que lá, que teve revelação. Meu amigo, o cara recebe visão de sonho, mas o cara é incapaz de ver os próprios pecados. Que Deus é esse que não permite você enxergar o seu próprio pecado e se arrepender? Isso não é Deus não, querido, isso é o diabo. Porque Deus, ele me revela os meus pecados. Sempre foi assim. Davi orou e disse assim: Senhor, revela-me os pecados que me são ocultos. Acerta as minhas veredas, acerta os meus caminhos. Então o homem de Deus, ele tem uma preocupação em temer a Deus e ser santo. Se existe uma palavra que deve ser aprendida para qualquer pessoa que quer ler a Bíblia e servir a Deus em espírito e em verdade, para receber poder e proteção celestial, sobrenatural, vinda do Deus único, do Deus vivo, Pai de Cristo, essa palavra é santidade. Santidade. Você precisa ter santidade. Você não pode ter, eu vou para a igreja. Sem santidade ninguém verá a face de Deus. Mas eu estou indo para a igreja, eu sou pastor, eu tenho pós-doutorado em teologia. Querido, o céu não fala que para entrar no céu, para ser salvo. E entrar no céu é uma coisa chata, né, gente? Esse negócio de ficar chamando os outros, venha para Jesus para a gente ir no céu. Coisa chata, que desgraça. Eu odeio ouvir gente me chamando para Jesus porque eu vou entrar no céu. Ô diabo do inferno, eu odeio isso. Em primeiro lugar, o meu prazer está em obedecer a Deus. O meu prazer está em lutar contra o inferno, em ter uma mente de guerra para destruir o diabo. Esse é o prazer que eu tenho. Agora, o que Deus vai fazer comigo, é Ele que vai escolher. Eu não tenho que ficar aqui, vou servir Jesus porque eu vou pro céu. Coisa chata, meu irmão. Coisa chata, coisa insuportável, coisa lazarenta. É incrível como esse povo é nojento. Lá na glória. Que lá na glória o quê, cara? O momento de pregar o evangelho, de vencer o diabo é aqui. Só vai entrar no céu quem se esforçar muito. E o que Deus tem pra gente, eu não sei, querido, mas é tão bom, mas tão bom, que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e coração nenhum sentiu. Tá escrito. Então eu não tenho que ficar aqui, vou servir a Deus para ir pro céu. Não, querido, eu tenho que servir a Deus porque eu tenho que ter uma mente forte. Eu tenho que ser guerreiro e eu tenho que resgatar almas. Então nós pregamos o evangelho e nós sempre oramos pela libertação daqueles que querem se arrepender dos seus pecados. Se a pessoa ouve o evangelho 2, 3 vezes e não se arrepende, querido, que Deus mate você em nome de Jesus. Porque você está ouvindo a sã doutrina. Você está ouvindo uma doutrina santa, celestial, que te chama ao arrependimento, que te mostra os teus erros, mostra os teus pecados: masturbação, adultério, ódio, inveja, vingança, ganância, amor ao mundo, mentira, fofoca, devassidão, luxúria, glutonaria, heresia, religiosidade, iras, dissensões, mágoas, amargura, incapacidade de perdoar, orgulho, soberba, amor ao mundo. Tudo isso está errado. Se você tem alguma coisa, uma só dessas na sua vida, está errado. Homossexualismo, promiscuidade sexual, está tudo errado. Está tudo errado. Irmão, mas eu obedeço a Deus, mas eu sou homossexual. Querido, não sou eu que estou te julgando, é a Bíblia. Eu não tenho nada contra o fato de você ser homossexual, nada contra o fato de você ser fofoqueiro, nada contra o fato de você não obedecer a Deus como Ele manda. Eu estou apenas seguindo instruções de um rei. Eu tenho culpa se Deus me escolheu de forma divina para me dizer aquilo que Ele quer, o que Ele espera do teu povo. Eu tenho culpa de Deus me escolher para pregar essa palavra para você. Para mim seria muito melhor enganar vocês e pegar dinheiro. Irmãos, em nome de Jesus, eu sou homem de Deus e eu preciso da ajuda de vocês para ajudar o pobre necessitado. Deposita na minha conta aqui, conta bancária tal. Para mim seria fácil fazer isso, porque é muito fácil enganar as pessoas. Mas justamente porque eu digo a verdade
e não quero escravizar vocês na doutrina. Eu não quero pedir dinheiro para vocês, eu não quero que vocês sejam seguidores do canal, eu não quero que vocês façam nada, eu só quero que vocês se arrependam dos seus pecados, porque essa é a vontade de Deus. Eu não tenho nenhum interesse particular em nenhum de vocês, nenhum interesse. O meu interesse é converter vocês para obedecer a Deus. Se você quiser sair do canal quando terminar essa pregação, saia, mas obedeça a Deus, mude a sua forma de viver. Se arrependa dos seus pecados e seja homem de Deus, seja santo nessa terra. Resgate almas. Assim como eu estou resgatando a tua, resgata a alma das pessoas. Então essa pureza do Evangelho, ela foi perdida. Mas eu quero te dizer, querido, que Deus sempre ficou em silêncio durante muitos anos com o povo de Israel. E Deus me escolheu para pregar a verdade. Deus me escolheu, como ensina Isaías 44, para dizer que Ele despertou. Ele despertou em favor do seu povo. Irmão, mas eu nunca vi ninguém pregar assim. Querido, Deus sempre ficou em silêncio 40, 50 anos. Leia o livro de Juízes. Leia o livro de Juízes. Então Deus se manifesta quando Ele quer. Sempre foi assim, de geração em geração. Sempre houve um povo santo. Sempre houve um pequeno rebanho. Jesus disse: não temais pequeno rebanho. Poucas pessoas entrarão pela porta estreita, e muitos entrarão pela porta da perdição. E Deus sempre levanta santos verdadeiros em cada geração para anunciar o evangelho da salvação ao mundo inteiro. Então não adianta você ficar aqui, não, porque essa palavra é dura. Querido, dura é a tua vida. Duro é ver você preso à masturbação, preso a perder o seu tempo no WhatsApp, nas redes sociais, preso a não fazer nada, preso à preguiça, preso à vagabundagem, preso ao diabo. Mente vazia, casa do diabo. A quantidade de imbecil que tem hoje em dia é absurda. E a gente consegue ver isso através da internet. Hoje em dia o cara não tem o que fazer, ele vai pro alto de um prédio de 50 andares e quer tirar selfie segurando numa mão só. Aí coloca na rede social. Aí os demônios usam as pessoas, né? E as pessoas escrevem assim: nossa, que legal, como você é corajoso. Quando na verdade o diabo está dizendo o seguinte: isso aí, continua assim, uma hora você escorrega, cai, morre e vai direto para o inferno. E é o que acontece com as pessoas. Então o demônio sempre vai aplaudir os seus erros, porque ele sabe que você errando, você vai para o inferno. Uma hora a morte chega, uma hora a conta bate, uma hora Deus chega e fala assim: aqui ó, essa aqui é a tua conta na terra. Te dei chance de me servir, você nunca serviu. Aqui está teu boleto. Aqui ó, está na hora de você pagar essa conta. Está na hora de você pagar pelas suas mentiras. Está na hora de você pagar pelas suas heresias. Está na hora de você pagar pelas oportunidades que eu te dei, que eu te chamei e você não ouviu. Está na hora de você pagar por amar ao diabo. Por isso, para o fogo do inferno, junto com Satanás e seus anjos. Então, quando eu sonhei com essa mulher que tinha os dentes da boca quebrado, meu amigo, Deus está falando, Ele vai te matar. Eu não sei nem se você está no canal, eu não sei se essa pregação é para alguém do canal. O fato é que eu sonhei essa noite que essa mulher tinha seus dentes quebrados. E Deus está dizendo: você vai morrer. Essa pessoa vai morrer. Eu não sei se é homem, se é mulher. No sonho eu vi um demônio. E o demônio tinha um rosto de mulher. Você vai morrer. Deus vai quebrar os dentes da sua boca com as suas mentiras. Seu coração incircunciso, incapaz de se arrepender dos seus pecados, vai levar você à morte. Aquele que se opõe a Deus, ele é louco, ele é maluco. Aquele que se enche de raiva da pregação do verdadeiro evangelho, ele é maluco. Operando Deus, quem impedirá, querido? Agindo Deus, quem impedirá? Quem pode impedir Deus quando Ele quer fazer uma coisa? Ninguém pode impedir ao Senhor de anunciar o evangelho verdadeiro para libertar as almas das mãos do diabo. Isaías 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. Isaías é um livro tão forte que se você ler Isaías, você vai entender tudo que eu estou falando. Então é inadmissível você ver as pessoas presas no pecado, se opondo a Deus e achando que elas têm um poder. Esses dias uma verme
escreveu assim nos comentários. E eu falo isso sem medo. Eu não tenho medo de pregar o evangelho. A gente não pode ter medo de servir a Deus. Se você tem medo de servir a Deus, então você não serve para servir a Deus, porque você não é soldado. Se o diabo se levanta contra você, querendo dominar a tua mente, querendo impor medo em você, se você não tiver um espírito forte, você vai sucumbir ao medo e vai ficar paralisado com as ameaças que ele vai fazer. Então uma mulher aqui, pela qual eu já orei, pedindo a Deus que quebrasse-lhe os dentes, ela disse o seguinte: irmão, se você está pregando igual o João Batista, vão pedir a sua cabeça para Herodes. Eu falo, tá bom. Então agora Deus não existe. Deus disse que ia me proteger, que as portas do inferno nunca prevaleceriam contra a igreja dele. Deus disse que nenhuma arma forjada contra mim vai prevalecer. Deus disse que eu tinha que ser forte e corajoso para defender o povo dele. E Deus vai permitir que um homem me mate porque eu estou pregando a verdade para salvar o povo dele. Então Deus não controla o mundo, Deus não controla as coisas. Não foi Deus que criou a luz e as trevas, não. Quem criou foi o homem, quem tem poder é o homem. Isso na mente do ímpio. Então é inacreditável como as pessoas não acreditam em Deus. As pessoas acham que pregar a verdade é sinal de problema. E sabe o que Jesus disse? E aqui vem a palavra que eu quero deixar para essa irmã que disse isso. Que você está pregando em João Batista, que vão pedir tua cabeça. Querida, aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que quiser perder a sua vida por amor a mim, salva-la. Sabe o que significa isso? Que aquele que prega a verdade, ele é protegido. Aquele que prega a verdade, ele não vai ser pego. Mas aquele que é covarde, que fica calado porque tem medo de pregar a verdade, é porque ele quer preservar a própria vida. E Jesus disse: aquele que quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. Mas aquele que quiser perder a sua vida por amor a mim, irá salvá-la. E aí eu te faço uma seguinte pergunta, covarde. Você, covarde, os covardes não entrarão no reino de Deus. Covardia é pecado. O salário do pecado é a morte. Céu e terra passarão, mas a palavra de Deus não passará. Quero te fazer uma pergunta diante de Deus. Como diz a palavra no Salmo 119, somente a palavra de Deus é a verdade. E eu creio na palavra de Deus. Em nome de Jesus eu profetizo a sua morte. Você, boca de Satanás, querendo amedrontar um homem de Deus. Homem de Deus não se amedronta. Homem de Deus tem coragem. Homem de Deus nasceu para luta, para guerra, para batalha. Não contra o homem, mas contra o diabo. E se você não quer obedecer a Deus, querida, que o diabo te lance no fundo do inferno e te mate. Então a pessoa nunca comenta nada. Quando comenta, comenta para colocar o medo. E aquela pessoa que está começando na fé, ela pode ter medo. Ela lê um comentário desse e ela fica com medo. Por quê? Porque ela não tem a crença verdadeira que eu tenho, pela graça que me foi dada, de que Deus existe. Como eu disse para vocês, eu já vi o mundo espiritual. Então as pessoas pensam: Deus falou em Jeremias 1, todo mundo vai guerrear contra ti, mas não vai te vencer. Jeremias 1, Josué 1, todo mundo vai guerrear contra você, mas ninguém vai te vencer. Ninguém vai te vencer. E a palavra de Deus ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. E Provérbios ensina que assim como nós cremos que somos, assim nós somos. Eu creio que sou um homem de Deus chamado para ser guerreiro. Armei-te guerreiro, disse o Senhor. Então eu não posso permitir que o medo domine o meu coração. Porque se o medo domina o meu coração, eu perco a minha unção. Se o medo domina o meu coração, eu perco a capacidade de pregar o evangelho verdadeiro que Deus quer que eu ouça, que eu pregue. Se o medo domina o meu coração, eu não posso pregar a verdade para você dizendo que Deus vai te proteger, porque eu vou ter dúvida no meu coração se Deus realmente é capaz de me proteger. Então perceba que Deus permite que o homem dele passe por situações adversas. Daniel, cova dos leões. Seus amigos, no fogo. José, também. Jeremias, calabouço. Então inúmeras são as passagens onde o povo de Deus sempre passou por dificuldade. E nós não podemos ter medo. Se nós tivermos medo, Deus não se agrada da gente. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas quando nós agradamos a Deus, a palavra de Deus se cumpre em nossa vida. E os nossos inimigos que quiseram nos amedrontar são derrotados. Porque Deus percebe fé. E quando Deus percebe a fé, meu amigo, Ele convoca o seu exército celeste para destruir todo aquele que se opõe à tua palavra. Então veja que tudo depende da nossa forma de enxergar a vida.
Quanto mais fé, mais proteção, mais amor de Deus em sua vida. Quanto menos fé, mais Deus fica chateado com você e ele diz assim: sem fé não dá para me agradar. Sem fé não se pode agradar a Deus. Então como que Deus vai agir na tua vida se tu não acredita que Ele é capaz de defender você dos seus inimigos? Como que você vai ter fé se você tem dúvida no coração? Então temos que orar a Deus: Senhor, quebra o dente daquele que se opõe ao seu evangelho. Não pelo meu orgulho, mas pela defesa da tua palavra. Deus, mata essa pessoa que se opôs ao seu evangelho. Não porque eu quero que ela morra, mas porque o salário do pecado é a morte. E ela ouviu a verdade que tinha poder para libertá-la, em João 8,32. E conhecereis a verdade vos libertará. Mas ela não quis se libertar. Por isso, Deus, mata-lhe. Porque o salário do pecado é a morte. E fica um monte de gente assim: você tem que orar para Deus converter a pessoa. Você tem que orar para Deus converter a pessoa. Eu já preguei para vocês, aonde a palavra de Deus ensina, que nós não temos que orar por esse povo. Irmão, mas... Querido, Deus falou: não levante clamor por esse povo, porque eu não vou ouvir. Não foi eu que disse isso, eu preguei isso esses dias. Está no livro de Zacarias, está no livro de Jeremias. Inúmeras são as passagens crônicas. Poderias tu ajudar ao ímpio? Lembra dessa passagem? Segunda Crônicas, se não me engano, capítulo 19, ou 20 ou 21. Num desses. Poderias tu ajudar o ímpio? Deus não quer que você ajude o ímpio. Deus quer que você pregue a verdade para ele e ele se arrependa. Agora, se ele não se arrepende, querido, o salário do pecado é a morte. Céu e terra passarão, mas a palavra de Deus não passará. É inevitável. Ou você se arrepende, ou você morre. Deus está vivo, está de pé, e Deus despertou para resgatar o teu povo, para defender o seu povo e para condenar os ímpios por suas duras palavras ditas contra os seres celestiais. Judas capítulo 1. Meu amigo, quero fazer uma oração rápida. Deus, em nome de Jesus, a pessoa que ouviu essa pregação e quer se arrepender dos seus pecados porque crê que tu és um Deus poderoso, essa pessoa que creu, que acreditou na tua mensagem, que entendeu que tem que se arrepender dos seus pecados e mudar o seu modo de viver, em nome de Jesus, manifesta teu poder, tua glória, teu discernimento, tua fé, teu amor, tua graça no coração dessa pessoa agora, em nome de Jesus, e transforma a vida dela. Enche ela de confiança, de poder, de autoridade, de graça. Salva essa vida, salva essa família, proteja, destrua as barreiras que o inferno levantou contra essa pessoa que vai se arrepender agora. Destrua agora em nome de Jesus, é uma ordem, eu dou ordem aos anjos de Deus, eu determino em nome de Jesus que os anjos de Deus vão agora e destruam toda a obra que o diabo levantou contra a tua vida e contra a vida da tua família. Em nome de Jesus é uma ordem e vai ser desfeito agora, para aquele que quer se arrepender. Mas para aquele que não quer se arrepender, Senhor, aquele que se opõe ao seu evangelho, aquele que nega a tua palavra, aquele que defende o erro, aquele que é inimigo da cruz de Cristo e amigo do mundo, ele é inimigo de Deus. E quem é inimigo de Deus é amigo do pecado. E quem é amigo do pecado é amigo do diabo. E quem é amigo do diabo se rebela contra Deus. Por isso, Deus, em nome de Jesus, faça com essa pessoa aquilo que o Senhor prometeu ao diabo. Lança-lhe no inferno. O salário do pecado é a morte. Que a morte caia sobre essa pessoa e sobre a sua família. Porque ela não quis a sua salvação. Ela se opôs ao seu evangelho. Ela amou ao pecado, ela amou ao diabo. Ela se opôs à vontade espiritual do Senhor, à santíssima vontade de Deus, à vontade da vida e da ressurreição, à vontade de todas as boas coisas. Ela se opôs ao Senhor. Ela negou a tua palavra, ela negou a tua justiça, negou a tua retidão, negou a tua conduta santa, ela negou a tua santidade. Por isso, Deus, em nome de Jesus, ceifa-lhe e lança-lhe no fundo do inferno, junto com toda a sua família. É o que eu peço com fé em nome de Jesus. Amém. Salmo 109 para a sua meditação. Não fique assustado com essas palavras. Leia o Salmo 109 e você vai ver que os verdadeiros guerreiros de Deus sempre pediram justiça na defesa do Evangelho. Nós somos do Ministério Jesus Não Mente e não há nada mais justo do que se arrepender e ser salvo. Ou não querer se arrepender e ser morto. Porque o salário do pecado é a morte. E essa morte cairá sobre a vida daquele que não se arrepender dos seus pecados agora. Assim avisa o Senhor. Fique na paz e aguarde. Quando você menos esperar,
você terá uma surpresa.